Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um chat da Baster.com. Sou o Thiago. Todo mundo vai poder entender melhor por que a gente fala que no longo prazo o preço de compra tende a zero. É lógico que a empresa tem que ser boa para isso acontecer. E no longo prazo o preço de compra vai ficando cada vez mais desprezível, né? Então isso é muito bacana. Então, pessoal, isso aqui, por exemplo, é um gráfico de longo prazo do Banco Itaú, do Itaú 3, do YouTube 3, né? É um gráfico de longo prazo das ações do Itaú. A gente puxa sempre de 90 e depois do plano real, sabe? O ideal é sempre a gente puxar, quando a gente está fazendo algum estudo histórico, pegar depois do plano real, porque é o período que, se a gente pegar no período de hiperinflação, fica tudo muito bagunçado, as coisas não são tão confiáveis. Então, qualquer estudo histórico pega depois de 94 em diante que fica melhor. Então, o que esse gráfico mostra para a gente? Por exemplo, tem até também na Baster.com, né, na própria área das empresas, própria página de todas as empresas, essa informação também, o preço de compra no longo prazo. Né? Então, tá aqui, a gente também pega depois do plano real, como que significa, quanto que ficaria. Então, o cara que comprou, quem ficou sócio do Banco Itaú há 24 anos atrás, é a mesma coisa que que pagou 13 centavos, né? Há 20 anos atrás, é a mesma coisa que pagou 44 centavos, é o retorno que ele teve, de acordo com o preço que está hoje. São daqui que nós tiramos essas informações, né? Então, ó, 13 centavos está aqui, ó, 94 em diante, ó, que a gente pega. Então, o que significa? Significa que a pessoa que ficou sócia do Banco Itaú há 24 anos atrás, ela pagou 13 centavos do Banco Itaú? É isso que significa? Não. Representa o mesmo retorno, mas não quer dizer que ela pagou 13 centavos. Parece loucura, mas eu vou explicar por quê. É a mesma coisa, o retorno é o mesmo, mas não quer dizer que ele pagou esses 13 centavos. Pô, Tiago, mas como? Como isso, seu retorno vem disso? Né? Como que isso funciona? Vou explicar. Numa planilhinha de Excel. Então, como a gente está cansado de explicar, toda vez que acontece um evento com ações, esse evento, eles são descontados do preço. Então, quando um dividendo é pago, ele é descontado do preço. Quando tem um juro sobre capital próprio, ele é descontado do preço, né? E etc. Quando tem uma bonificação, é descontado do preço. Quando tem um desdobramento, ele também é descontado do preço. Então, é assim que funciona as ações no longo prazo. Então, vamos explicar como que é na prática, por exemplo, um pagamento de um provento, tá? Eu fiz aqui uma brincadeira, uma simulação, tá? Então, eu peguei aqui 10 anos, simulando 10 anos. Então, em 2009, a ação estaria cotada a R$ 10, em 2010 a 15, 2011 25, e assim por diante, até chegar em 2009, chegou a R$ 100. O que isso significa? Isso seria um exemplo de uma empresa que, não, vamos supor que a empresa não tivesse pago nada de proventos, então você comprou a ação a R$ 10 em 2009, ela valorizou, foi subindo e hoje ela estaria cotada a R$ 100. Então, esse seria o gráfico dela. Começou nos R$ 10 e chegou nos 100. Vamos supor que a partir de amanhã a empresa vai pagar um provento. Ela vai pagar um provento, sei lá, de R$ 1 por ação para cada acionista. Como todo mundo já sabe, quem ainda não sabe, é só ir lá no nosso site, pesquisar, estudar, ver as imagens, ver os saques. Todo dividendo, todo provento é descontado do preço. Né? Quando a gente recebe um dividendo, o dinheiro não é feito do nada, ele só troca de bolso, ele só muda de lugar, ele está no preço da cotação, ele vai para a conta da sua conta da corretora e esse preço é descontado do preço. Né? E esse dividendo é descontado do preço. Então, o seu capital antes, o seu patrimônio antes e depois do pagamento do provento, ele continua sempre igual. Como que funciona isso na prática? Se a empresa, nesse caso aqui, vamos supor que ela vai pagar R$ 1 de provento, então ela está cotada a R$ 100 e ela vai pagar R$ 1 de provento, ou seja, ela vai pagar 1% de provento, né? Quando ela paga esse 1% esse 1% de provento, todo o gráfico histórico da ação ele é descontado. Então, eu fiz aqui um exemplo. Então, o que acontece? Ele é descontado do preço, todo o preço histórico é descontado.
né? Então, é a mesma coisa, o cara, quando a empresa paga um provento, vamos supor que você comprou, vou deixar 100% do preço aqui, vamos supor que você comprou em 2009 essa empresa R$ 10. Se hoje ela paga 1% de provento, né, ele vai descontar de todo o preço histórico dela, ou seja, vai ser a mesma coisa que você ter pago R$ 9,90 em 2009. Todo o gráfico histórico é descontado. Então, da mesma maneira, bonificação, né? Um exemplo claro, um exemplo que a gente está tendo agora, que o Bradesco me bonificou, aí, se não me engano, faz uns 15 dias, ele bonificou 25%. Então, o que aconteceu? Todo o gráfico histórico do Bradesco descontou 25%. Então, nesse caso, seria a mesma coisa que você tivesse pago 7,50 em 2009. Todo esse gráfico histórico é descontado. Por isso que a gente fala que isso vai, se a empresa for boa, esse preço ele vai tendendo a zero. É assim que funciona. Então, é assim que toda vez que paga um provento, ele vai descontando do preço, ele vai reduzindo. Né? Então vai indo, vai descontando, vai descontando, vai descontando. Então a empresa desdobrou de 2 para 1, descontou metade. Então se você pagou 10, o seu preço de compra é 5. Então quer dizer que eu estou ganhando dinheiro? Não. Essa é a dúvida. Você não está ganhando dinheiro. Você só está tendo qualquer desdobramento, bonificação, provento, pessoal, ele é só apenas um evento contábil, ele não faz dinheiro, a empresa não faz dinheiro do nada, não tem nada a ver com isso. A diferença, no caso de um desdobramento, o que acontece? A empresa desdobra o preço reduz pela metade e a sua quantidade dobra. Então, o que significa? O preço reduz pela metade, ele foi para 5, porém a sua quantidade de ações aumentou. Isso é feito automaticamente. Então, desdobramento é feito automaticamente. Então, vai reduzindo o preço e a sua quantidade de ações vai aumentando. Porém, não tem benefício com isso, tá, gente? O patrimônio continua sempre igual. Bonificação é a mesma coisa, né? Continua mesmo. Aqui, nesse caso, foi a bonificação que a VEG fez no ano passado, né? Ela bonificou 30%. Então, o que aconteceu? Descontou 30% da cotação e aumentou 30% da sua quantidade de ações, automaticamente. Se tem algum reajustinho, algum centavinho de acerto, isso é depositado na conta da sua corretora. Então, diminui 30% do preço e aumenta 30% na sua quantidade de ações. Também isso é feito automaticamente. Por que a gente tem que a gente sempre fala, aí os dividendos, os proventos já não. Eles necessitam que nós reapliquemos esse valor, né? A gente tem que reaplicar os proventos. Então, por isso que nós sempre batemos que na formação, no processo de formação de patrimônio, né, quando a gente está acumulando capital, está formando patrimônios, etc., nós temos que reaplicar os dividendos. Porque se nós não reaplicarmos os dividendos, a quantidade de ação não vai aumentando. Então é a mesma coisa que você está vendendo um pedacinho uma parcelinha do preço sempre que você recebe um dividendos. Então, os juros com o efeito do composto, ele perde no longo prazo, ele perde a potência do efeito do composto no longo prazo. Então, a quantidade, o que a gente sempre fala, dividendo, ele não é, a quantidade que a empresa paga de dividendos não é um critério de escolha de boas empresas, má empresas. Né? Quanto a empresa paga de dividendos, não importa, isso varia de acordo com os anos, às vezes ela pode pagar mais, pagar menos, né? Isso tanto faz. Varia muito da política da empresa e do nosso patrimônio, não influi em nada, ela não é um critério de escolha. Porém, o que a gente tem que saber dos proventos? Quando a gente recebe, reaplique. Tem que reaplicar. Nessa imagem aqui dá para ver com mais clareza, né, esse processo. Eu fiz 2 exemplos de 2 empresas que uma paga a mesma valorização, né, as empresas têm a mesma valorização de 12% ao ano, nesse exemplo aqui, foi comprada no mesmo preço de R$30, porém uma nunca paga provento e a outra paga provento, faz o dobramento, etc. Tá? Eu fiz o mesmo raciocínio. No fim, no longo prazo, o seu patrimônio vai continuar sempre igualzinho. O que vai mudar? Que você tem que reaplicar o que você recebe de proventos e o seu preço de compra automaticamente vai mudando. Porque, como o preço de compra ele vai reduzindo, você tem que, em contrapartida, ir aumentando a quantidade de ações. Isso dá para ver claramente nesse gráfico de longo prazo. Ele vai sempre, quanto mais... por isso que a gente fala que o preço de compra, pessoal, não interessa, tá? Não interessa nada.
Muita gente fica anotando o preço de compra, eu paguei tanto da ação. Tá, o primeiro provento que a empresa pagou, seu preço de compra mudou, né? O preço de compra, ele só serve, na verdade, para declarar no imposto de renda. E nem a gente tem que declarar no imposto de renda o capital de compra, né? Então, se você comprou 10 ações, 100 ações a R$ 10, né? Você coloca lá o valor total que você pagou, né? Você coloca o patrimônio total. Então, você tem lá 100 ações, pagou R$ 10, vai colocar lá no imposto de renda, tem 100 ações, um patrimônio, um capital daquela empresa de R$ 1.000. Então, nem no imposto de renda você precisa pôr preço médio. Então, o preço de compra, pessoal, no longo prazo, ele vai ficando cada vez mais irrisório. E se a empresa for boa, se for uma boa companhia, se for uma boa gestão, um bom negócio, ele vai ficando, né, ficando cada vez mais próximo de zero. Então pode ser que ele fique negativo? Não, não vai ficar negativo. Pode ser que ele fique 0,00, 0,001. Negativo não fica porque não é que desconta, ele pagou R$ 1, não é que desconta R$ 1, ele desconta o percentual. Então descontar 99% do preço, ele vai ficando cada vez mais. Vou descontar 99,09 do preço. Ele vai ficando cada vez mais próximo de zero, mas zero ele não fica. Tá? Então é assim que funciona. Todo o gráfico histórico, desde que a empresa abriu capital na bolsa, ele é descontado, entendeu? Então qualquer estudo que a gente faz, estudo correto, né, que a gente pega um gráfico histórico de uma empresa, ele está sempre descontado proventos, ele está sempre descontado bonificação, desdobramentos, etc. Então, qualquer um. Então, por exemplo, sei lá, vou pegar aqui outra empresa, VEG. A VEG também faz... eu pego sempre de julho de 94 para frente. É a mesma coisa. O raciocínio é sempre o mesmo, né? Então, por isso que, muitas vezes, as pessoas falam assim, eu comprei tal empresa faz 15 anos e ela está na mesma cotação de hoje, só que eu olho no gráfico e ela subiu. Por quê? Porque, às vezes, ela pagou bonificação, fez bonificação, né? Pagou proventos, fez algum desdobramento, então o preço ele vai ficando sempre na mesma faixa. A gente tem, quem acompanha as empresas sabe que os bancos, podem reparar, né, os bancos, Banco Itaú, o Bradesco, até Banco do Brasil, ele está sempre na faixa de R$ 20 a R$ 40. Eu não sei se eles têm algum estudo de liquidez, né, que é bom ficar nessa faixa de preço. Então, subiu um pouco, subiu acima disso, eles fazem uma bonificação para ele ficar num preço que, não sei se tem algum estudo, esse tipo de coisa. Então, o preço ele reduz e a quantidade de ações aumenta, isso na bonificação e no desdobramento. E no pagamento de proventos, cabe ao acionista reaplicar e ir aumentando a quantidade de ações. Perfeito? Nesse caso aqui, esse exemplo que a gente deu foi o ano passado ou retrasado, eu não lembro. Eu acho que foi ano passado. Não, foi retrasado mesmo, foi em 2017, que a EZTEC pagou R$ 2,67 por ação. Um monte de gente fica contente e tal, tudo bem. Tem gente que fala na brincadeira, que sabe, tudo bem. Mas é só você perceber, saiu do caixa da EZTEC 440 milhões de reais, né? Saiu para ser pago esses dividendos. Então, ela tinha quase 500 milhões de reais em caixa e o que aconteceu? Se coloca no lado de acionista da empresa. O dinheiro em caixa que a empresa tem, que a empresa possui, faz parte do patrimônio da empresa. Né? Que contabilmente o patrimônio da empresa é representado no mercado de ações pelo que ela é cotada. Então, uma regra contábil que a gente tem da cotação da empresa inclui o quanto que a empresa tem em caixa. Então, obviamente, se saiu 500 milhões 440 milhões do caixa da empresa para pagar dividendos para o acionista, o que aconteceu para você que é dono da empresa? O seu patrimônio que estava aqui, ele foi diminuído, todo esse montante. Então, por isso que é descontado. Então, é muito fácil entender. Pense assim, mudou de bolsa. Esse dinheiro aqui, esses 440 que estava representado na cotação e foi para a conta da corretora. Só isso, não mudou nada, seu patrimônio é igual. O que você faz? Reaplica, compra mais ações
e mantém esse efeito para não perder o efeito do juro composto. Um abraço a todos, felicidades e até a próxima terça, pessoal. Tchau, tchau.